Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é sexta-feira, último dia útil da semana, e segue a preocupação e as tensões globais, com preocupações voltadas lá para a região da Ucrânia, principalmente com a tensão nova criada a partir da bombardeio de uma usina nuclear na Ucrânia, a usina de Zaporizhia. Isso causou toda uma apreensão nova no mercado. Houve um princípio de incêndio nessa usina, se imaginou que pudesse ter provocado algum vazamento nuclear, mas acabou não se confirmando. De qualquer forma, gerou-se toda uma tensão nova nos mercados e isso está se repetindo nos preços dos principais ativos, conforme a gente vai ver a partir de agora. Bom, a gente começa, antes de mais nada, conferindo aqui os indicadores do mercado financeiro brasileiro. O dólar subindo, disparando nesse início de tarde de sexta-feira, 1,1%, R$ 5,08 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações, caindo bastante, 1,1%, e lá fora também não é muito diferente. Bolsas internacionais de ações com quedas fortes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Xangai, na China, já fechou mais cedo com queda de 1 ponto percentual. O índice DAX, na Bolsa de Frankfurt, despencou, está fechando aqui com queda de 3,9%, quase 4%, portanto, da mesma forma que outras bolsas europeias também caindo bastante. Tudo está relacionado com esse incidente nessa usina nuclear lá na Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira. Índice Dow Jones Nova York também despencando, caindo 1,5%. Na contramão sobe o dólar. Dólar index lá fora com alta de 1 ponto percentual. O mercado de ouro também subindo de forma bastante expressiva, 1,2%, agora $1.958 a onça Troy. E o petróleo dispara, como não podia ser diferente, disparando agora 4,6%, petróleo tipo Brent, $115,50 o barril do Brent nesse início de tarde na Bolsa de Londres. Mercado de commodities agrícolas, na mesma tonalidade altista também, acompanhando outros ativos e a própria preocupação com seus fundamentos. Soja subindo 0,9% agora há pouco, puxado especialmente pelo farelo. O farelo dispara em Chicago 3 pontos percentuais nesse momento. Acompanha o milho dispara 4,6%, precisa repete o comportamento de ontem, e principalmente o trigo, que volta a subir ao seu limite máximo de alta diário, bateu lá no teto novamente, subiu 75 pontos, 6,6% acima do fechamento de ontem, e lá parou, não cai mais, na medida em que a preocupação só cresce em relação ao que acontece nessa região lá que envolve Rússia e Ucrânia, com todo o seu litígio envolvido, e isso tudo afeta o mercado de trigo, na medida que de lá sai praticamente 1/3 de todas as exportações mundiais. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, a Ucrânia é um grande exportador também, sem contar que o Cazaquistão, que também exporta pela região do Mar Negro ali, também pode ser afetado nas suas exportações por conta desse conflito. Então, tudo isso converge para esses preços extraordinários aqui do trigo no mercado internacional. Arroz acaba acompanhando os outros grãos, também sobe, dispara, o arroz em casca em Chicago, 1,3%. Na Bolsa de Nova York, açúcar dispara 2,2%, algodão subindo 0,1%, cacau 1,1%. Suco de laranja na contramão é o único que está caindo aqui, 0,2%. O café caía no início dos negócios do dia hoje, o café arábica agora voltando a subir, está tentando se recuperar dos tombos dos últimos dias. Café arábica agora há pouco com alta de 0,8% em Nova York. Bom, dito isso, café é o nosso assunto da entrevista de hoje. Eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, que é diretor do escritório Carvalhais, para falar exatamente sobre esse comportamento errático aqui do mercado de café. O café despencou nos últimos dias, diante de preocupações com o conflito lá na Ucrânia. Hoje tenta uma modesta recuperação aqui, mas não recupera, obviamente, aquilo que perdeu, tombou nos últimos dias. Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado, nesta sexta-feira. Bom, o que está acontecendo com o mercado de café que está na contramão dos outros mercados? Está tudo subindo em função desse conflito, o café cai. Temores com demanda, com logística, o que está norteando os preços do café nesses últimos dias, Eduardo? Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiro que é muito difícil dar uma explicação, tentar entender por que ele recuou forte desse jeito, porque nos fundamentos não mudou nada, não? Ou seja, a produção de café para 2022 está estabelecida e
e quebrou bastante devido às secas do ano passado e ao frio de julho do ano passado. O que mudou alguma coisa é para 2023, que são as boas chuvas de dezembro, de novembro e dezembro, janeiro e fevereiro. As plantas estão muito fortes, começam a crescer os galhos, os ramos, aonde vai ser formada a safra 2023. Portanto, se nós tivermos um bom clima daqui até a colheita de 2023, nós estamos falando em mais de um ano sobre isso, nós poderíamos ter uma boa safra em 2023. O tamanho, a gente não consegue determinar exatamente o tamanho desta, quanto mais a de 2023. Então, essa é a única novidade. Fora isso, o conflito, né, que é a guerra na Ucrânia, também atrapalhou muito. Nós já tínhamos várias variáveis perturbando o mercado de café, as cotações, desde de fretes, problemas de subida de preço de combustível, de fertilizantes defensivos, e o cenário foi mais embaralhado agora com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. É difícil saber por que no caso do café caiu, ele vinha subindo muito desde o ano passado, talvez muitos especuladores de Nova York tenham resolvido realizar e ir para outros mercados em que a probabilidade de subida eram maiores, como grãos, e também o fato de que começam a falar de uma queda de consumo na Rússia, na Ucrânia, o que não seria uma coisa tão importante, o consumo nunca viria a zero. Nós vamos ter, por outro lado, mais problemas com o transporte marítimo, com essa guerra, o fornecimento de fertilizantes complica. Então, eu pessoalmente não vejo nos fundamentos razão para essa queda toda, mas a verdade é que ele caiu forte já na semana passada e caiu a semana também. O detalhe é que no mercado físico trava. A realidade é de pouco café, está na mão de produtores mais capitalizados, e eles, numa hora que eles veem uma queda sem razão, como a que houve na semana passada e essa no nosso ver aqui no Brasil, eles simplesmente se retiram do mercado. Então, o mercado físico, a semana passada, praticamente não existiu, e essa semana também não. Agora, de 2 horas para cá, Nova York passou para o positivo, está com uma alta de 300 pontos, o dólar está subindo, que vinha caindo também até ontem, né? E isso pode dar um quadro um pouquinho melhor. Mas a gente sente muita insegurança do lado dos produtores e do lado dos compradores no mercado de café. Agora, Eduardo, qual é a importância em termos de mercado para nós aí desses dois países, Rússia e Ucrânia? Não é muito grande o destino do café brasileiro para essa região, né? A Rússia todo país muito frio é um bom bebedor de café. E a Rússia tem um consumo aí por volta de 4 milhões de sacas anuais e compra muito café do Brasil, principalmente solúvel. A Ucrânia também compra solúvel, mas é um mercado bem menor. Agora, e não se prevê que o consumo vá a zero, então vamos deixar de comprar 4 milhões de sacos. Pode cair alguma coisa. O problema maior são esses boicotes que estão havendo, que pode dificultar a chegada de café até lá, problema de fretes marítimos, tudo isso pode acontecer. Mas isso se essa guerra se prolongar bastante. Agora, os atritos, os desdobramentos dessa agressão que a Rússia fez à Ucrânia, isso parece que vai ter muito desdobramento. A gente vê como a OTAN está reagindo, os países da OTAN, mandando tropas para os países filiados à OTAN à volta ali da Ucrânia. Tudo isso mostra que nós vamos ter todo um ano aí de muita preocupação com isso. Mas a guerra em si, temos que ver quanto tempo vai demorar. Ou seja, as tropas russas são tão maiores que as ucranianas que não se prevê que guerra frontal dure por tanto tempo assim. Mas é uma variável a mais. E eu quero botar mais duas aí. Como é que vai ser o fornecimento de fertilizantes para o Brasil? Nós dependemos aí de 30% dos fertilizantes para café, fertilizantes que vêm daquela região. E um outro problema, com essa subida do preço do trigo, será mais um incentivo para terras do Cerrado Mineiro, do Cerrado Goiano, serem destinadas ao trigo. A Embrapa desenvolveu uma variedade de trigo que se adapta muito bem ao Cerrado brasileiro
E nós já ouvimos de produtores rurais em Minas Gerais produzindo no Cerrado já trigo, experimentando, e isso vai ser um incentivo potencialmente às áreas de produção de trigo. Certamente, depois do que está acontecendo lá na Rússia, nós vamos ver muitas mudanças aqui no Brasil. Eu acho que nós vamos tentar ser mais independentes na produção de fertilizantes e também seria bom de pensar em produzir mais trigo aqui no Brasil. Portanto, isso são variáveis que podem sim afetar o mercado de café no médio e longo prazo. Você tem razão. Crise também é sinônimo de oportunidade, né? No caso do trigo, realmente, eu acho que é um bom momento para o Brasil pensar seriamente na sua perseguida autossuficiência que nunca foi alcançada, né? Eu acho que é um bom momento, realmente, para aumentar o nosso plantio de trigo. Oportunidades existem, trigo cerrado, você mencionou muito bem, tem altíssima produtividade, embora um custo mais elevado, mas é uma oportunidade fantástica. Eu vou aproveitar esses preços para plantar mais. E, claro, a questão dos fertilizantes realmente é uma preocupação que só cresce. Isso realmente é o nosso calcanhar de Aquiles aqui e não tem prazo para terminar essa dependência ainda. Pelo menos no curto prazo isso não vai acontecer, infelizmente. Eduardo, voltando um pouquinho para o café, tem surgido alguns números novos sobre a expectativa de volume de produção da safra brasileira desse ano. Qual é o seu no momento? É uma safra ainda melhor que a do ano passado, né? Maior em volume. Olha, nós não nos arriscamos a falar em número há já mais de uma dezena de anos, porque o pessoal mais especializado na Conab, e principalmente com o café se espalhando pelo Brasil todo, fica muito difícil se falar em números. A safra 2022 vai ser pequena. Quem fala que ela vai crescer muito por causa dessas chuvas, está mais falando uma esperança do que qualquer outra coisa. Com a chuva toda, os frutos que restaram na árvore depois daquela seca do ano passado e da queda que houve de flores, eles podem crescer mais, mas não vão significar um aumento forte na produção de arábica. A produção de arábica está, sim, prejudicada para 2022. Circulou ainda essa semana aí pela internet a entrevista de um produtor de café que é considerado o maior do Brasil, e ele mostra a quebra nas fazendas dele. Ele é um produtor que, num ano normal, produziria 500 mil sacos e fala que vai produzir, em 2022, 200 e poucas mil sacos. Só por aí dá para se ter uma ideia de estragos que existem na produção de arábica. Agora, a produção de conilon vai ser boa, e certamente esse conilon vai ser usado para abastecer o nosso mercado interno também. Mas o quadro da produção de 22 não mudou muito, não. Pode mudar para 2023 se realmente o clima se mostrar melhor em relação aos últimos anos. Mas também é muito difícil de falar em número. Nós teremos que chegar até a colheita do ano que vem, que começa no final de maio de 2023. Nós temos todos os embates ainda desse ano safra, que vai até junho, né? E depois os embates do ano safra 2022-2023. E vai ser muito apertado. Se nós tivermos uma boa safra ano que vem, ela vai ser rapidamente consumida para suprir o que faltou nesse ano de 2022. E, novamente, em 2024, nós teremos uma safra menor. Portanto, o que a gente acha é que o mercado vai continuar sofrendo muito. Nós terminamos nossos estoques e não vai ser fácil formar novamente estoques de segurança no Brasil. Até porque agora, como nós conversamos agora há pouco, o café tem concorrência pela terra, ou seja, existem outros produtos no Brasil rendendo bem, né, dando menos problemas com mão de obra, com problemas climáticos, e isso tudo só vamos poder saber o que vai acontecer no decorrer do tempo, não dá para fazer uma previsão. Houve sim produtor de café arábica no Cerrado Mineiro, que depois da geada pegou uma parte dessa terra e transformou e mudou para grãos. Agora, o tamanho exato disso não se sabe. E, por outro lado, também, certamente, pequenos produtores do sul de Minas e da zona da mata e tudo devem ter aumentado a área plantada. Eu costumo dizer que, na minha opinião, tudo isso que está acontecendo, e apesar dos preços bons para café, significa que nós não estamos aumentando de um modo significativo a área plantada com café, e nós precisaríamos fazer isso, tanto para formar estoque, como para acompanhar o aumento de consumo no mundo, que vem crescendo ano a ano desde o início do século XXI. Tem toda a razão, realmente precisa
um impulso novo aqui para o crescimento da nossa produção de café, para acompanhar a tendência de aumento do consumo. Eduardo, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a você pela entrevista. Um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, hein? Até uma próxima. Bom final de semana. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Tem muita informação nova. Olha, e a boa notícia aqui é que o Brasil finalmente saiu da chamada recessão técnica no quarto semestre do ano passado e o PIB anualizado acabou crescendo em 2021 4,6%, até um pouco acima das expectativas mais otimistas. Vamos ver os detalhes. A economia avançou 0,5% em relação aos 3 meses anteriores, após retrações de 0,3% no segundo trimestre e de 0,1% no terceiro trimestre. O PIB encerrou o ano em 0,5% acima do patamar pré-pandemia, mas continua 2,8% abaixo da melhor marca histórica, alcançada em 2014. Em valores correntes, o PIB chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais no ano passado, segundo dados divulgados pelo IBGE. Muito bem, vamos dar uma conferida no nosso mercado físico. Vamos ver a primeira parte aqui, começando pelos preços da soja no mercado físico brasileiro hoje pela manhã. Poucas alterações, tivemos aí alta em Chicago, mas o dólar tinha caído ontem, portanto aí ficou quase tudo no 0 a 0. Preços Passo Fundo 209, a única alteração aqui que foi positiva. Outras praças aqui praticamente inalteradas, praças principais que a gente acompanha diariamente, como a gente vê na nossa tabelinha. Já o milho não, vamos ver o milho aqui. O milho deu uma disparada aqui acompanhando Chicago, que aliás continua subindo hoje. O preço no Porto, por exemplo, refletindo aqui em mercado de exportação, uma alta de 20%. O preço ultrapassando R$ 106 por saco, a equivalência. Campinas, São Paulo, 101, também com alta. Lá no sul do país, Chapecó, chegou a R$ 101, Carazinho, R$ 100. Carazinho batendo R$ 100 com alta de 5,3%. Com o milho disparando, portanto, oportunidade do produtor aí antecipar algumas vendas da safra nova para aproveitar esses preços elevados que tem a ver lá com essa questão da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Um pouco a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos dar uma conferida aqui num assunto que preocupa no momento, que é a nossa disponibilidade de fertilizantes, já que boa parte do fertilizante que o Brasil importa vem dessa região conflagrada lá, que é a região da Rússia e Ucrânia. O Brasil tem estoques de fertilizantes para os próximos 3 meses, não é muito. Segundo informou nesta quinta-feira a ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que reúne as indústrias desse setor. O volume é maior do que de anos anteriores, mas não o suficiente para evitar risco de escassez mais lá para frente. A ANDA esclarece que ainda é cedo para avaliar com mais profundidade os possíveis impactos do conflito ao agronegócio brasileiro. Embora já existam restrições bancárias que geram insegurança e dificuldades para o fluxo de pagamento, a indústria reconhece que as transações entre empresas privadas estão sendo feitas. Em relação aos problemas com logística marítima, devido ao conflito no Mar Negro, que inibem o fluxo de navios à região, a ANDA afirma que o mercado está buscando soluções para os cenários, mas que as indústrias seguem atentas, sobretudo ao fornecimento de cloreto de potássio, já que não só a Rússia, mas também sua aliada, a Belarus, sofrem sanções. A atenção se justifica, dado que cerca de 3 milhões de toneladas de cloreto de potássio têm como origem a Rússia. Já punições impostas pelos Estados Unidos e União Europeia à Belarus antes do início da guerra na Ucrânia comprometeram o fornecimento de mais de 2 milhões de toneladas de potássio do país ao Brasil, o que gera outro ponto de atenção. Segundo dados da entidade, o Brasil importa cerca de 9 milhões de toneladas por ano de insumos para fertilizantes do leste europeu, o que representa cerca de 25% do volume total de adubos que o Brasil compra anualmente. Por fim, a ANDA reafirma acreditar na diplomacia brasileira e segue seu compromisso em buscar atender a demanda nacional, como acontece até o momento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite e disse que o Brasil fez uma opção errada no passado por não ter feito um programa, ter criado um programa nacional para a produção própria de fertilizantes.
A afirmação foi dada durante a live que o presidente Bolsonaro faz toda quinta-feira à noite. E no encontro, a ministra também reforçou o lançamento, ainda neste mês, do novo Programa Nacional de Fertilizantes. Nós separamos um trecho da entrevista, da conversa da ministra. A gente tem que começar a resgatar um pouco a história. O Brasil, no passado, não fez um programa nacional para a produção própria de fertilizantes. Nós fizemos uma opção errada lá atrás de ficarmos aí importando toda a dependência nossa na importação dos fertilizantes do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Hoje o maior problema que nós temos é no potássio. O nitrogênio também é um problema, a gente já importa muito nitrogênio de vários países do mundo, mas a nossa maior dependência, 93%, é no potássio. E o que aconteceu? Logo que eu cheguei, que o senhor me convidou para vir para o governo, vendo essa nossa dependência e com o agro brasileiro cada vez maior, mais forte, é inadmissível a gente não ter um programa nacional para estimular a produção própria de fertilizantes ou parte dessa produção. Então, no seu governo, o senhor vai lançar esse mês ainda um programa nacional de fertilizantes. Que começou a ser estudado desde março do ano passado. Não, antes até. Dezembro do ano retrasado, então. E esse programa está pronto, ele envolveu 9 ministérios, porque tem uma transversalidade com Minas e Energia, Agricultura, Economia, enfim, vários ministérios, e também envolveu a parte empresarial, esses que produzem, que fazem as misturas de fertilizantes, os produtores rurais. Então, esse plano está pronto, né? Não foi por causa desta crise, isso nós pensamos lá atrás no seu governo, que o Brasil, uma potência agro, não podia ficar nessa dependência do resto do mundo, de mais de 80% nos 3 produtos de vários países. Então, esse plano está pronto, o senhor entrega ele na última semana de março, lá no Palácio do Planalto. E aí tem várias políticas, porque nós tínhamos problemas de licenças ambientais que demoram muito, de segurança jurídica, problema também de exploração em terras indígenas. Nós hoje temos, presidente, funcionando uma mina de potássio no Sergipe, essa funcionando, mas ela está quase exaurida, porque é uma das poucas que a gente tem. Nós temos uma segunda que não deu viabilidade econômica no próprio Sergipe, mas nós precisamos prospectar mais o nosso subsolo para saber o que é que nós temos no nosso tão fértil, tão rico subsolo de mais potássio. Onde está hoje a maior jazida de potássio enorme, mais de 800 milhões de toneladas. Terminando aqui, lá na Foz do Rio Madeira, que o senhor falou lá atrás no seu discurso no Congresso. Tem já três direitos minerários, um já começou com as licenças as licenças ambientais, mas tem um problema com o Ministério Público Estadual, né, que entra com várias ações contra a evolução e o encaminhamento desta jazida para que ela se torne uma mina e que possa trazer potássio para o Brasil. Se não para todo o Brasil, mas pelo menos para aquela região norte, onde hoje o Mato Grosso é o estado maior produtor de grãos e que precisa muito do potássio. Uma última informação. O Brasil é um dos poucos países grandes produtores que plantam em terras pobres. Então, nós precisamos de fertilizantes, sim, para produzir, né, e para produzir com eficiência. Então, é fundamental que o Brasil mude a sua política através desse plano nacional e que a gente tenha mais gente investindo e não importando produtos de todo o mundo. Muito bem. O negócio agora é correr atrás do prejuízo. Faltou previdência lá atrás, agora o Brasil está aí correndo atrás dos fertilizantes que precisa. Bom, para finalizar, vamos para a nossa segunda parte do nosso mercado físico, hora de ver as cotações do boi gordo, é isso? Vamos dar uma conferida rápida aqui. Preço do boi gordo no mercado físico, preço em alta, hein? O boi está dando uma expandida nos seus preços ultimamente, estamos aí altas quase generalizadas, até bastante expressivas em algumas regiões. Caso de sul de Goiás, por exemplo, alta por 4,8%, Cuiabá também com alta, praticamente todas as praças aí com alguma variação positiva, ou seja, preços subindo. Inclusive lá o oeste do Rio Grande do Sul com alta de 0,9%, R$ 11,00 por quilo vivo, equivalente a R$ 330 arroba. Vamos em frente com o café.
café despencando, né? Acompanha o mercado internacional, caiu muito ontem, preço voltando aqui para casa dos R$ 1.300 por saca, 2,6% de queda, tanto sul de Minas quanto o Arábica lá do Cerrado Mineiro. O Conilon caiu, mas caiu menos, 0,6%. Hoje pela manhã estava 790 em Vitória do Espírito Santo. O que mais? Arroz. O arroz segue uma trajetória de recuperação, devagar, mas devagar se vai ao longe, 0,1% de alta nesta sexta-feira pela manhã. Preço na região central do Rio Grande do Sul, R$ 73,75. Arroz em casca, saco de 50 quilos. Algodão subindo, 1,5%. Preço base de São Paulo aqui, R$ 6,90 por libra peso, para o algodão em pluma. Para finalizar, vamos só ver o farelo de soja. O farelo de soja aqui bateu pela primeira vez em R$ 3.000 pela tonelada. Está acompanhando o mercado de soja, toda essa crise que está acontecendo lá. O farelo está subindo muito na Bolsa de Chicago, está subindo 3% agora pela manhã. Então está aí no mercado interno, preço batendo em R$ 3.000 a tonelada, alta de 1,7% de ontem para hoje. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Uma boa tarde, 18h30, estamos de volta no Consultor Agromais, com o fechamento dos mercados neste dia e também na semana. Até mais.